E aí, pessoal, tudo bem? Hoje trouxe mais uma fera, né? Jefferson Carvalho. Se você não conhece, eu vou fazer questão de te apresentar. Se você já conhece, mais uma vez, uma oportunidade de poder bater um papo com a pessoa que eu até brinquei com outro dia no LinkedIn com ele, que eu falei, deixa eu chamar ele antes que ele fique muito famoso, senão depois não aceita vir aqui, porque a pessoa fica famosa, ele vai ser mais seletivo. Então, como ele está chegando na fama, eu falei para ele, vem aqui, ele falou assim, não, eu vou tranquilo, e Deus te ouça, eu também quero que ouça mesmo e ele consiga. Mas vamos apresentar um pouquinho do nosso convidado, né? Porque assim, nós estamos aqui, então vamos falar um pouquinho dele. Vice-presidente da ABRAC, Associação Brasileira de Avaliação de Conformidade. Deus te abençoe. Foi diretor para as Américas na certificadora RINA, vice-presidente de compliance da Rede Brasil de Cidades Inteligentes. Experiência de 30 anos, sendo cerca de 20 anos em certificação, liderando projetos em 18 países, liderando primeiras certificações ISO 37000 no Brasil, Portugal, USA, conhecido como Estados Unidos, Chile e Colômbia. Preside o Comitê da ABRAC de Certificação e Compliance e integra o Comitê de Infraestrutura, coordenando a articulação para o desenvolvimento de políticas públicas ligadas à avaliação da conformidade. Autor de artigos e obras sobre compliance e certificação. Professor de especializações e extensões de compliance no IBMEC Rio, PUC, Campinas, FGV São Paulo e UFSCar, e também na FDV. Não está aqui, mas depois ele vai incluir no currículo dele. Eu achei, não é possível que ele vai. Aí fui procurar, né? A gente faz um due diligence do nosso entrevistado. Está aqui, para quem quiser, né? O LinkedIn dele, né? O Jefferson Carvalho. Tá? Vale a pena seguir, porque ele tem muita coisa boa publicada aqui. Tem pessoas que têm conteúdo e tem pessoas que fingem ter conteúdo. E são duas diferenças. Esse aqui tem. E olha só, há 4 anos, ele na sede do Banco do Brasil, em Brasília, lá, né? Participando de eventos, dando entrevista. O homem está insuportável. Eu estou falando para vocês que isso já está faz tempo. E aí, fui lá, olha só, achei ele fazendo, né, lives com o pessoal. Isso aqui foi simplesmente, deixa eu ver aqui, antes do bônus do programa. Depois eu vou perguntar para ele onde foi isso aqui, que ele vai explicar, né, onde foi, porque aqui só está emissão, condução de quem estava, né, com certeza internacional, vocês estão vendo tudo em espanhol. Meu espanhol é melhor não falar, porque eu seria meio Vanderlei Luxemburgo aqui, com todo o perdão da palavra. Aí eu fui, achei aqui, né, a associação, né, da ACRJ, onde ele falou, deixa eu ver, certificações ISO em compliance, equilíbrio nas relações públicas-privadas. Olha só, né? Vamos conversar isso com ele também. Aí achei aqui, entrevista no Diário da Manhã, Amazonas, compliance em compras públicas e ISO 37001. Né? Ele participando de entrevistas e acho que foi uma dessas entrevistas aqui que eu fiz um comentário com ele, né? E fiz questão de chamar ele aqui para participar com a gente. Aí aqui também é uma live com a Tayana Macedo, lá do Rio Grande do Norte, Natal, né? É uma parceira nossa, uma querida nossa aqui, né? Eles falando sobre integridade e contas públicas. Deus abençoe vocês dois, eu estou fora. E aí eu fui procurar, né, mais coisas. Aí no próprio LinkedIn dele, eu achei aqui, ó, um e-book, ele, Cláudio Carneiro e o Jefferson, sobre programa de integridade em compras públicas, certificação ISO 37001 e contribuição à efetividade da editora University Institute. E aí, não parei por ali não, tem mais. Aí ele publicou outro e-book, Inspeção Acreditada de Projetos de Engenharia e de Obras de Infraestrutura, Contribuição à Integridade e ao Progresso, também da editora University Institute. E achei aqui também que ele está na pós, né, da Faculdade de Direito de Vitória, que será remota, especialização em governança, gestão de risco e compliance, onde eu também faço parte dessa grupo de professores, né? Então, fazendo a pesquisa, eu fui achando algumas coisinhas da fera. Então, a fera agora está aqui, né? Toda ela apresentada, para que a gente possa agora conversar, né, com o Jefferson. Jefferson, obrigado por aceitar esse convite. Eu tinha te falado que eu já tinha feito a pesquisa, você mandou o link, mas desculpa, eu já tinha isso mapeado. Afinal,
É tão carente o mercado com relação a publicações, a coisas de direcionamento, então a gente tem que dar valor a quem se dedica, porque não é fácil você escrever um livro. Um artigo, acho que é até mais rápido se você pensar, mas um livro tem todo um processo, um carinho, revisão, todo o trabalho para que isso saia, né? Então, cara, você seja muito bem-vindo aqui ao Marcos Assi Convida. E agora, o show é seu, se apresenta, fala o que você quiser, só não pode xingar ninguém aqui, entendeu? Mas depois eu edito, dependendo do que falar, eu edito. Fica à vontade. Dependendo, erros de português também, se puder editar, eu agradeço. Bom, Marcos, agradeço profundamente o convite, admiro muito o seu trabalho, não é rasgação de seda, a gente vê o quanto você é empenhado, para mim é uma satisfação estar aqui, porque sei que a gente vai estar falando para um público que de verdade se interessa pelo tema. O que eu digo do compliance hoje, né, e também obrigado a todos que assistem, né, estão prestigiando. O que eu digo do compliance hoje, assim, como breve abertura, é que esses debates, eles precisam transcender um pouco, acho que já está no nível mais maduro, apesar de não estar tão capilarizado no mercado, mas acredito que para uma parcela, principalmente das empresas maiores, profissionais que já estão há mais tempo, a gente tem que transcender um pouco a linha do fogo amigo, né? Todo mundo falando do tom off the top, que é importante, mas todo mundo sabe que é importante. A gente precisa começar a aprofundar um pouco mais tecnicamente em alguns temas, né? Levar a discussão para esse nível e encarar os problemas mais de frente. Eu tenho visto muito que as discussões elas acabam enfraquecendo, né, o processo, porque ficam transitando no fogo amigo, que dá algum grau de boring, né, de chateação ou de enfado para as pessoas. Então, acho que o mercado, acho que o compliance já está maduro para evoluir para isso e gerar cada vez mais interesse, para que a gente possa aprofundando, dinamizando, trazendo mais tecnologia, conversa. Está no caminho bom, eu acho que o Brasil está seguindo num caminho adequado. Acho que precisa, talvez, porque eu venho do mercado de certificação, né, muitos e muitos anos, fiz parte do comitê de tradução da 37, tive, como você colocou, a oportunidade, a grata oportunidade, foi uma satisfação de poder estar vendo essa coisa da 37 no mundo todo, de que precisa vencer um pouco o ranço, um pouco o preconceito em relação às certificações, porque a gente precisa começar a padronizar. Hoje, o que há de mais padronizado em termos de compliance, em termos de técnica de compliance, são essas normas ISO, porque ainda não se chegou a um consenso nem do número de pilares que um programa tem que ter. O decreto 84/20 fala de, se não me engano, 16 pilares, tem gente que fala de 10, tem gente que fala de 9, a gente fez numerologia e chegou em 7,5, estou brincando, mas que acho que a gente precisa começar a pensar numa padronização de método envolvendo compliance, transformar isso de verdade em ciência e não em debate estritamente ou contabilista, ou jurídico, ou administrativo. Acho que a gente tem que trazer esse olhar de gestão, quebrar o preconceito em relação à padronização, porque a padronização é importante, porque senão eu estou aqui, certifico no Proética, sem nenhuma crítica ao Proética, é uma iniciativa fantástica e que deu muito forte a ideia dos programas de integridade, mas se vem uma empresa americana que quer fechar negócio com você, você fala, me dá uma evidência, se apresenta o seu... fala assim, what the fuck Proética é isso? Então, não porque ele duvide, mas porque ele não entende. Não entendendo, ele não vai fazer o menor esforço para você tentar explicar para ele. Então, a gente precisa entender que o compliance é uma dinâmica global, tem as questões brasileiras, mas eu só acho que a gente precisa elevar um pouco e tirar o ranço em relação ao uso de padrões. Só isso, acho que podemos começar falando um pouco disso, mas estou aqui à completa disposição. Porque, assim, é bom você falar sobre isso. Eu até falei outro dia com o Neifer França, né? Ele estava falando sobre a certificação da ISO, e ele falou assim, professor, o senhor que é o nosso especialista, o guru do controle interno, até achei engraçado, virei guru agora, né?
Eu falei assim, então, porque as pessoas insistem em implementar compliance sem controles internos. Por quê? Você pode criar a regra que for, mas se não tiver evidência do que está fazendo, não adianta nada. Você já fez certificação de ISO, aí chega lá, o cara mostra um monte de política, me mostra uma evidência. Não, como evidência o quê? Você treinou as pessoas? Não, treinei todo mundo. Não, isso não serve. Você tem que treinar todo mundo para entender o programa que você tem, a sua gestão, mas tem que treinar mais profundamente quem está na área de negócio. É ele que vai fazer, tem que saber da regra, né? E eu vejo muito isso, que as pessoas acham que é só implementar um código de conduta já resolve. Meu amigo, não funciona assim, né, Jefferson? A gente tem visto que... E até aproveitando isso, ontem eu tive uma discussão em termos, né, com o pessoal. Tem gente apresentando aí, não, o 10º pilar do compliance, que é a diversidade. Desculpa, isso já está no meu código de conduta, meu amigo. Se você não cumpre isso, né, que é uma das questões, já está no meu código de conduta sobre questão de preconceito, respeito e tal. E eu falei para a pessoa, assim, eu chego num cliente, a primeira coisa que eu falo para ele, vamos implementar 3 pilares do compliance. Primeiro é a prevenção, a detecção e a resposta. Pronto, vamos fazer isso, porque você não tem nada. Se você quiser já chegar no cara, implementar 10 pilares, o cara não tem os 3, porque não tem política e procedimento, não tem treinamento, não tem centralização, que é o primeiro. A detecção, você tem que ter auditoria, você tem que ter revisão de processo, tal, e como depois você pune também as pessoas, que até eu falei, nós estamos falando muito, eu tenho mudado isso, e eu vou aproveitar isso contigo, que você vai me falar já. Eu falei assim, eu tenho implementado agora código de conduta, não mais código de conduta e ética, porque ética não se ensina. Ou você tem, ou você não tem. E o seu código de conduta é para dar suporte para quem tem ética e punir para quem não tem, não é isso? Isso. É uma questão primordial. E aproveitando isso, dentro que você tem falado sobre o programa de integridade em obras públicas, como fazer isso? E assim, a gente viu agora durante a pandemia, né? A gente estava começando a melhorar, né? A gente estava começando a ter processos, tudo. E a pandemia mostrou que a primeira fragilidade que tem, os caras vão lá e fazem porcaria. Estou errado ou estou usando algum medicamento muito forte que está me tirando do eixo? Não, na verdade, Marco, você colocou um ponto muito importante, que a gente primeiro a gente precisa entender a ideia, vencer a ideia de que o compliance não pode ser só para o setor privado, ele tem que também ser para o setor público. Isso é fundamental. Por que eu digo isso? Porque o pessoal fala, poxa, mas já tem leis, tem todo o processo licitatório, tem tudo. Eu falei, gente, se leis fosse suficiente, não haveria crime. E tem crime, é o que mais tem nessa vida. Então, a gente precisa trazer a ideia de que programa de compliance, tecnicamente falando, além da questão transversal, da ética e da conduta, essencialmente é a prevenção de riscos. Ponto. Só isso, do ponto de vista lato sensu técnico. Então, hoje, o governo tem um olhar muito de estruturação de processo, em alguns casos, e de controle na ponta da coisa. Só que descobrir que deu errado não resolve nada. A gente tem que prevenir, trabalhar a prevenção. Não adianta eu descobrir. Eu abro algumas palestras dizendo o seguinte: saber que as coisas estão certas no final é muito importante, mas isso traz mais insegurança que segurança. A gente precisa saber que as coisas estão certas antes de colocar um único centavo naquele negócio. Esse é o olhar. Então, essa frase ela é sedutora, né? Saber que as coisas, todo mundo concorda. Eu falo o problema do argumento sedutor, o problema dos argumentos mais perigosos, eles são os mais sedutores, que eles estão revestidos de uma lógica perversa. Né? Então, eu consigo vencer de que saber que as coisas no final, mas isso é um erro conceitual muito forte. Então, no poder público, a gente fica batendo, por exemplo, o privado, como diversas legislações estaduais já estão em vigor. Tem até esse que fala de compra em obras, compliance em compras públicas, que a gente vai chegar no obras públicas, né? Ele fala dessa questão da fragilidade dessas leis que pedem o programa de integridade do privado, mas não pede do próprio governo, porque se todo o trâmite licitatório chega lá no final e aí o edital pega um problema clássico, o edital é direcionado, porque o cara tem que ter pós-graduação para fazer uma ponte de 20 metros. Pô, peraí, cara, peraí, qual
Um engenheiro que tenha demonstrado sua competência, tenha trabalhado em X obras, sei lá quantos aí, quem vai definir isso é o CREA, é o CONFEA. Não é a comissão de licitação que tem a competência, ou pode até ter a atribuição, em alguns casos, ter a competência, mas eu estou só tratando do ponto de vista conceitual. Não é a comissão licitatória que tem que escrever no edital que o engenheiro, para ter ponto, isso tem que ser padrão no Brasil. Teria que sentar lá com o Confeia e dizer, olha, para a gente fazer ponte, vamos fazer a tabelinha? Ponte caixão, vamos pegar as tecnologias e o que precisa, e a complexidade tecnológica, é uma matriz. Tecnologia, ponte caixão fechado, ponte estaiada, ponte não sei o quê, ponte de 10 metros, 20 metros, ponte não sei o quê, tá bom. O que eu preciso em termos de profissional? Acabou. Então, ou seja, se você não nasce, estou falando de gestão de risco, isso é compliance. Isso é compliance. Eu tenho um risco conhecido, já conhecido de todo mundo, que é o direcionamento de editais, e eu não tenho, e é notório que os mecanismos que existem não estão funcionando. Porque a gente pega o último relatório do TCU, obviamente nem todos são por corrupção, mas a corrupção, ela tem o seu impacto do ponto de vista prático, porque onde tem corrupção tem incompetência, porque você só consegue alta qualidade ruim se tiver corrupção. A equação não fecha de outra forma. Não fecha. No mercado íntegro, você vai encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade, e o cara que tem um preço muito alto. A qualidade, enfim, você chega no ideal. Quando você chega no relatório do TCU, que fecha 2019 com 14 mil obras públicas paradas, isso só falando de obras com dinheiro federal. Não estamos falando de com dinheiro estadual. Pode ser obras que ocorrem em município, em estado, mas que teve dinheiro federal. 14 mil obras paradas. Aí você fala, é um problema de qualidade. Não, não é um problema de qualidade, é um problema de compliance, porque você não está sabendo selecionar, ou você está direcionando, os processos são frágeis para prevenir riscos que são conhecidos. Nem todos os riscos são só de corrupção. É notório que a corrupção, em seu mais alto nível, gera incompetência, né? Ou gera o que o pessoal gosta muito de falar, que é a contaminação das instituições, é quando você perde a independência. É comprar o ter problema com não ter mais problemas com algum tribunal de contas, comissões de licitação, né, ou tudo certinho, o pessoal só produz papel, assina aí. Lógico, eu estou falando de problemas que ocorrem na Bélgica e na Holanda, né? Aqui no Brasil é diferente, tá? Currículo de gaveta, que o cara apresenta o currículo do engenheiro da NASA, né? E, na verdade, quem vai executar é um profissional que, às vezes, nem tem a capacitação apropriada, porque aquele cara é um currículo que só serviu para edital. Ninguém fiscaliza que foi aquele profissional de verdade que gerenciou a obra. Então, nós que estamos aqui, mortais, que nem somos os grandes especialistas em necessariamente obra pública ou compra pública, já consegue elencar 4 ou 5 problemas que não estão sendo tratados à luz da estrutura de um programa de compliance. O poder especializado em fazer puxadinhos, que é a famosa frase chamada precisamos dar uma resposta à sociedade. Quando você vê isso, você está abrindo um puxadinho. Aconteceu um problema, saiu na imprensa, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o cara adiciona burocracia, ou adiciona qualquer outro requisito lá, ou melhor, contrata mais alguém sem licitação por emergência, o que é pior, para resolver aquele problema. Então, voltando para a questão de obras públicas, eu digo que, e fazendo paralelo com o compliance, a gente precisa urgentemente que haja compliance no poder público. Porque mesmo que você demande para o privado um programa de integridade, se aquele processo licitatório já foi contaminado, não adianta nada. Vai ganhar o cara que já estava direcionado. E se ganhar outro cara, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas, que as instituições, quando acontece isso, muitas vezes estão contaminadas com fiscalização direcionada, trava o pagamento do cara, encontra uma forma de bloquear pagamento, e todas aquelas práticas, infelizmente, lesivas, criminosas, em alguns casos, e não estou dizendo que sempre são assim. Às vezes,
em maior nível, acaba tendo aqui numa secretaria um pessoal que não é o pessoal mais apropriado, e aí erra por culpa, não por dolo, porque o cara não sabe fazer mesmo. Você vê aí problemas de município, quando você vai para os níveis subnacionais, você vê, por exemplo, nos municípios é o contrário. O cara às vezes quer que venha uma verba, mesmo que seja para um bom uso ou simplesmente porque ele vê ali uma oportunidade de desvio. Mas ele sequer consegue a verba porque ele não sabe montar um projeto para pedir ao governo. Isso é o quê? É incompetência nascida da corrupção. Bota só os amigos, que não necessariamente são as pessoas mais competentes, com uma ferramenta simples do programa de integridade, que é uma descrição de cargo, né? A descrição de cargo é um controle interno do programa de integridade. Por que é um controle interno? Eu quero colocar lá o gerente financeiro, amigo meu, truta, supondo que eu sou alguém conivente com algumas lesivas, eu quero colocar um amigo meu como gerente financeiro para o cara deixar passar certos controles e facilitar algum esquema que eu estou querendo fazer. Se a minha organização pública ou privada tem uma descrição de cargo, eu estou tentando dar uma componente pragmática de programa de integridade. Tem uma descrição de cargo, o que vai acontecer? Eu posso ter 5 amigos, trutas, cupinchas ali, que estariam dispostos a praticar isso comigo. Só que só 2 atendem a descrição de cargo. Você já mitigou um pouco o risco. Aí depois você tem uma due diligence, ele não tem mais 5, ele pode colocar um Zé Ruela ali, como gerente sem a menor competência, apenas porque é de confiança dele. Mas agora, ele tem 5, só sobraram 2 competentes. Aí eu tenho um segundo instrumento, a due diligence. Puta, o cara aqui já tem um histórico problemático que antes a empresa não tinha mecanismos para pesquisar, agora tem. Talvez não sobre nenhum. E aí ele vai ser obrigado a fazer um processo de contratação no mercado. O procedimento pede 3 candidatos, só sobrou 2, vai trazer um do mercado. Aí vai ser difícil esses 2 aqui competir com o do mercado. E o do mercado, a integridade venceu. Sim. Então, o que eu vejo da questão de obras públicas, eu acho que nasce primeiro da necessidade iminente de se discutir a implementação de programas de integridade no poder público, mesmo que seja em áreas mais sensíveis, não precisa ser em todos os órgãos da administração pública, comece em algumas áreas mais sensíveis, mas comece. Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento, por exemplo. E aí sim a gente vai para as empresas, que também precisam dos programas de integridade para poder dar uma demonstração. A intenção vai funcionar 100% logo de cara? Não vai funcionar, não tem o top-down. Esse cara está aqui, muito provavelmente o cara que estava participando de algum programa ilícito no passado, o diretor, o presidente dessa empresa, ele vai oferecer algum grau de resistência. Mas a tendência, com o tempo, é que ele se veja mais protegido. E se ele entrar num ambiente que todo mundo tem um programa de integridade, vai chegar uma hora que ele mesmo vai falar, cara, esse negócio, como diria, acho que é o Cortella quem diz, ele falou assim, até o maior dos canalhas torce pela ética, porque ele não queria que um estuprador levasse a filha dele no Uber. Ele não queria dar o azar de chamar um Uber e o estuprador que carregar a filha dele, entendeu? Então, até o mais canalha torce pela ética. O que acontece, não justifica, é que o ambiente é tão contaminado que dificulta um pouco. Mas obra pública precisa, e precisa muito, porque os mecanismos são conhecidos. Né? É igual você chegar para qualquer soldado ou agente civil e perguntar assim, quem é o maior traficante aqui do bairro? Ele fala, fulano. Onde ele mora? Tal lugar. E por que ele não está preso? 3 pontinhos. E aí você começa a perceber que os problemas não são complexos, são todos conhecidos da sociedade. Se você pegar qualquer engenheiro que trabalha 5 anos numa empresa de construção civil, mesmo que ele não seja o dono ali, ele conhece provavelmente os principais mecanismos pelos quais se poderia proceder uma fraude. Sim. Ou seja, o que falta efetivamente é boa vontade, é top-down do governo,
para começar a falar, vamos implantar esse programa, porque não vejo complexidade para isso acontecer, não. Porque, Jefferson, eu vou dizer, até você está falando aqui, eu fiquei assim, né, só ouvindo, minha mente viajou, né, eu entrei na Helmas Airlines aqui, meu filho, viajei na maionese aqui, absurdamente. Porque assim, ó, eu falei e tenho falado muito que o problema das prefeituras, dos governos, das secretarias, dos ministérios, é falta de gestão. Nosso grande problema que nós temos hoje é falta de gestão. E isso, alguns profissionais de compliance não entenderam que o profissional do compliance tem que entender a gestão do negócio para poder ajudar. Se você não entende o modus operandi do negócio, você não vai ser compliance officer nunca. Você vai ser uma ferramenta para ser utilizada em visita de fornecedor ou visita de cliente. Para falar, eu tenho um compliance officer, mas é só a figura. E muitos estão fazendo isso, né? Coloca a figura do compliance. E isso que você falou agora foi interessante, porque assim, eu estava participando de uma concorrência numa empresa privada, uma empresa de energia eólica. E aí eu fui mandei a minha proposta, né? Que era para implementar uma gestão de compliance com um programa de integridade. E eu coloquei entrevista com os principais gestores. E quem estava fazendo a avaliação era o jurídico, né? Porque ele estava sendo pressionado. Aí o advogado lá falou assim: se desculpa, por que você vai conversar com meus principais gestores? Porque eu não implemento código de conduta em lugar nenhum sem antes entender como o negócio funciona. Eu preciso entender a gestão do teu negócio para saber se eu vou escrever, vai ser seguido ou não, e se tem alguma coisa errada, precisa ser mudada. Eu não vou escrever uma coisa bonita no papel que você não pratica, então não vou fazer. E até porque eu posso escrever e dar tiro no pé. Aí ele falou para mim assim: você entende de energia eólica? Aí eu falei assim: não, quem tem que entender de energia eólica é ser engenheiro elétrico. Para saber como ele vai capturar a energia lá. E quem tem que entender de como colocar aquelas pás lá em cima, que eu achava que era asa de avião, né? Você vê nas rodovias, assim, né? Aí eu fui ver que era pá de torre de energia eólica. Assim, isso quem tem que entender é mecânico, como que ele vai fazer o troço girar lá em cima. E o seu engenheiro civil saber como constrói a torre dentro do lugar que ela vai aguentar o peso todo e fazer. Esses têm que entender. O meu processo é saber como você contrata fornecedor, como você gerencia seus clientes, como você gerencia sua contabilidade, seu financeiro, sua TI, o negócio num todo. A minha função é essa. Quem tem que entender, você tem especialista para isso. O advogado falou assim: rapaz, você transforma a minha empresa em 5 minutos em processo. Assim, tudo é processo, só precisa entender qual que é o produto final. Exatamente. E você foi falando isso, já foi na minha cabeça entrando, e esse meu cliente, só para você ter uma ideia, ele tinha um ponto de auditoria que sempre era o mesmo fornecedor que ganhava a concorrência. Aí eles chegaram para mim e falaram assim: você já foi auditor, né? Você já foi auditor, contador, síndico, né? E um monte de coisa. E precisa da sua ajuda. Como que eu respondo esse ponto de auditoria? Eu falei assim: tá, me explica o teu processo, como funciona. Então, eu tenho 3 fornecedores específicos para isso. Eu tenho um que está em Natal, me atende toda a região Nordeste. Eu tenho um no Rio de Janeiro, que me atende toda aquela região, Espírito Santo, o litoral de São Paulo e o Rio. E tem um em Porto Alegre, que atende também a parte que é justamente a parte praiana, onde tem ventos, para poder fazer o processo. Qual que é a sua maior dificuldade? Eu falei assim, porque assim, quando o processo é no Nordeste, é sempre o cara de Natal que ganha. E quando é no Rio, é sempre o cara do Rio. Lógico, você está colocando critérios diferentes, que um tem mais logística que o outro para levar. O cara do Rio está mais próximo, sai mais barato. O cara sair com a equipe toda do Natal para vir para o Rio, tem passagem, hospedagem, alimentação. Então, você tem um total diferente de critérios de análise. Então, vamos fazer o seguinte: para as áreas que você tem igualdade de condições de contratar fornecedores, você vai fazer no mínimo com 3 fornecedores. Para regiões que você só tem um fornecedor específico, você não tem como comparar os custos e logística com ele. Você vai fazer o seguinte: você vai pedir a proposta de preço e comparar com os outros seus 2 fornecedores se o preço praticado está dentro do mercado. Aí você passa por um comitê, aprovou, um abraço. Só que você tem que escrever isso na sua política também, porque senão ninguém sabe que você pratica isso. Exatamente. Você me ajuda a escrever? Assim, ajuda. E nós fomos lá, escrevemos os critérios que seriam possíveis exceções e quais seriam os critérios de avaliação.
Pronto, você acabou com o ponto de auditoria, mas as pessoas querem fazer do nada, sem entender como o negócio funciona. Não, tem que ter 3 orçamentos. Cara, calma, não é bem assim. Eu participei até, para aproveitar que eu vou te perguntar das dificuldades já, segura aí. Participei de uma proposta de um órgão público para dar treinamento de gestão de compliance. Aí o que nós fizemos aqui? Nós mandamos a proposta e alguns termos de capacitação técnica, além dos certificados, das certidões, mas mandamos termos de capacitação técnica que a gente tinha condição de fazer. Aí mandei. Os outros fornecedores não tinham mandado, eles pediram. Você acredita que os caras entregaram o termo de capacitação técnica falsa? Eles buscaram o logo na internet e colocaram e mandaram para as pessoas. Eles foram ligar para a pessoa e falaram, não, essa empresa nunca prestou serviço para nós. Nossa, cara. Aí eles já estavam com tudo programado para o treinamento, seria lá em Brasília. Aí eles já estavam com passagem aérea, comprado o pessoal dos outros estados, cidades. Aí eles falaram assim, agora nós vamos ter que fazer o seguinte, compraram um livro meu, para cada colaborador de compliance, eu entrei por notório saber, para não perder todo o projeto. Eu falei assim, então, gente, vocês deveriam pedir isso já na sua proposta, vocês já teriam eliminado um monte de gente, você não deixaria para o último momento, o que o treinamento está para acontecer, para poder fazer, né? E aí vem a minha pergunta, quais são as principais dificuldades, Jefferson? Isso estou contando 2 casos para você aqui, de empresa pública e privada, né? Como a coisa ainda, de vez em quando, dá umas rateadas, até em quem fornece o serviço, né? E quais são as principais dificuldades, principalmente para essas questões de compras e obras públicas? Né? Vamos lá. Eu diria o seguinte, a questão, uma das principais complicações, pegando o processo assim numa sequência, depois entrando em detalhe operacional do próprio programa, uma das principais dificuldades que eu vejo é a qualidade dos projetos, que está muito, obviamente, a questões de critérios técnicos para a definição mesmo da solução, que pode passar desde um direcionamento de uma determinada solução, como, por exemplo, o processo podia ser uma ponte caixão fechado, e alguém diz que tem que ser uma ponte estaiada. Legal que muitas vezes tem as questões de ordem urbanística, paisagística, e principalmente toda obra pública é também um monumento à posteridade, isso também tem que ser levado em consideração. Mas uma das coisas é garantir que aquela solução conceituada, é a melhor solução. Eu não vejo muita estrutura nesse processo em alguns casos, salvo no ambiente federal, onde isso é muito claro, nos ambientes estaduais e municipais, conceituar uma solução de forma íntegra é uma questão muito difícil, desde direcionar a ponte, passar por esse lote, porque esse lote aqui eu tenho lote aqui, aí vai desapropriar, vai ganhar um dinheiro do cão, né? Eu estou fazendo numa timeline. Eu acho que o primeiro desafio da obra pública é efetivamente o estudo de viabilidade ter parâmetros que assegurem integridade. Isso é fundamental, porque a partir do momento que você conceitou a solução, depois o resto deriva. Que aí entra a questão, o segundo desafio, uma vez que eu vejo que é a integridade na definição ou não da demanda. O primeiro caso é a definição ou não da demanda. Precisa ou não precisa daquela obra? Frente a outras necessidades de política pública versus o orçamento. Né? Quem garante que essa obra não é uma obra oportunista, só porque ou é oportunista ou há algum grau de interesse? Porque eu tenho lá, eu deveria ter políticas mais claras de aplicação dos meus recursos, com prioridades, e dizer, eu não vou fazer essa obra, por exemplo, de quadra, seja no município, uma quadra poliesportiva, que na verdade eu teria que priorizar saneamento básico. Só que saneamento é aquele velho ditado, né? Saneamento básico não vejo, né? Então a gente falta instrumentos de Estado mais robustos, principalmente nos âmbitos estadual e municipal, para direcionar melhor o uso do dinheiro público. Ou seja, precisa ou não precisa da obra? Depois que precisa da obra, o estudo de viabilidade. Qual que é a melhor solução para aquela obra? Efetivamente, a mais íntegra, equilibrada com as questões orçamentárias. Né? Depois, a qualidade do projeto. Aí, isso vai ter um dano pelo resto da vida. Uma obra que tem uma má qualidade de projeto, esquece ainda, a gente vai entrar na má qualidade de execução. A hora que eu tenho a má qualidade de projeto, o que vai acontecer é que
por exemplo, se eu dimensiono equivocadamente uma camada asfáltica numa rua, a projeto, significa que o custo de manutenção na vida útil daquela via, que deveria ser de 30 anos, eu deveria fazer uma manutenção a cada 3, 4 anos, na verdade, eu estou numa operação tapa-buraco. E hoje não tem instrumentos de Estado, que aí eu estou falando uma coisa muito mais ampla, Sim. que liguem a ter uma visão de sustentabilidade no processo decisório. O que é sustentabilidade no processo decisório? O universo estratégico dos gestores públicos, não todos, eu estou dizendo infelizmente, muito se vê, é um universo ligado ao período de mandato, quando 4, talvez 8 anos. Mas quando eu faço um investimento numa via, é um investimento que vai durar 30 anos. Primeiro, ele raramente tem dinheiro, ele faz um aporte ali, um financiamento, que talvez nem sempre é o melhor financiamento, e vai onerar a gestão pública por 30 anos. Depois, o projeto, por não ser adequado, ele acaba gerando... O que é mais barato? O cara fala o seguinte, bom, eu fui eleito 4 anos, eu vou ter que fazer 2 reformas na minha gestão, nessa via. 2 reformas vão custar 10 milhões, vão custar 10 milhões de reais, a 5 milhões cada um, ok? Ou uma reforma, vamos supor, eu tenho que fazer uma reforma nos meus 4 anos, vai me custar 10 milhões de reais. Mas eu posso fazer uma operação tapa-buraco, né? Que vai me, sei lá, 1 milhão de reais, sei lá, que seja. Então, no final das contas, só que essa reforma eu faço e ela vai durar 10 anos. Tá? E a operação tapa-buraco, vamos supor, custa 2 milhões. Ele não faz a reforma porque vai gastar 10, mas faz a operação tapa-buraco porque vai gastar 2. No final, ele gastou 8 milhões de reais com a operação tapa-buraco. Ele fala, tá vendo? Eu economizei na minha gestão, porque ele quer gastar coisa. Só que essa é a melhor, é a solução mais sustentável no tempo? Não. E como não há instrumentos que obriguem as decisões públicas a adotarem algum critério de sustentabilidade, né, acaba, como acontece agora no âmbito federal, houve uma evolução legal, que é a análise de impacto regulatório, em que você toma uma decisão e tem que avaliar o impacto disso em todas as outras regulações antes de implementar aquela regulação. Isso é uma análise de sustentabilidade. Né? Então, num segundo nível, a gente não tem esses elementos. Então, a gente esbarra, primeiro, na qualidade do projeto, que pode onerar a administração pública e a sociedade por 30 anos. Porque uma manutenção, como a camada asfáltica não é aquela adequada, a manutenção o cara tem que fazer todo ano, ao invés de a cada 3, por exemplo. Sim. Depois entra na execução da obra. Né? E aí, a gente tem, aí entra a questão. Tudo isso demanda programas de compliance. Porque como é que eu garanto a integridade no processo decisório de aprovação? Como é que acontece esse... Eu estava conversando com uma amiga minha, que, por exemplo, uma ordenadora de despesas do governo federal, a polícia teve atrás dela, e isso, o compliance, o gestor público, quando começa a entender o valor do compliance, ela simplesmente, durante a ausência do gestor lá, ela assinou uma despesa de uma construção lá, de uma obra enorme. Quando chegou lá, e o técnico, vieram os relatórios, todos bonitos, estava conversando isso antes dessa entrevista aqui, desse bate-papo. Como os relatórios todos ok, ela falou a prova. Aí houve uma denúncia e foram fazer uma investigação. O fiscal tinha sido corrompido, a obra estava totalmente fora da especificação, só que essa mulher foi presa, sem estar nada envolvida com isso. Então, o compliance serve para proteger também as pessoas. Ele não serve para controlar, ele serve para proteger. A hora que as pessoas entenderem que o compliance é para proteger, essa é... Então, a gente tem todos esses problemas. Qual é a maior dificuldade agora em termos de programa de compliance para fazer com que, mesmo que se decida pela implantação de um programa de compliance, o que eu vejo como grandes dificuldades, tanto no setor público quanto no setor privado, em setores que, infelizmente, de novo, eu não estou rotulando nem o gestor público envolvido com obra pública, nem o privado envolvido, porque a vida dos dois é bem difícil, mas é um setor estigmatizado e os números mostram que, infelizmente, muitos casos de corrupção se concentram nesses dois setores. Mas o que eu vejo de dificuldade? A primeira grande dificuldade é o mapeamento apropriado de risco. Porque a gente trafega entre a miopia e o conflito de interesse.
miopia e conflito de interesse. Então, de um lado, eu tenho gente que é incompetente para identificar risco, porque a identificação de ciência tem método, processo, eu preciso de pelo menos 3 atores, que pode estar em só 2 pessoas, eu preciso de alguém que conheça de ferramenta de gestão de risco, identificação, que conheça o negócio, mas esse cara pode ser míope, ou ter conflito de interesse, não quer que mapeia, veja determinado risco, ele porque ele está lá no dia a dia. E terceiro, precisa de alguém independente, aí normalmente tem a figura do compliance officer participando desse processo. Né? Então, que pode estar na mesma, o independente, a pessoa que conhece de risco, pode ser o próprio compliance officer. Normalmente você tem de 2 a 3 atores que podem somar minimamente essas 3 competências. Então, o primeiro passo, a gente vê aquelas gestões de risco estroncha, não atendimento à legislação. Ah, meu Deus, esse é o risco. Ah, dá vontade de dar uma voadora no cara, dar um soco. Tô brincando. Mas Lutar MMA, né? Falar pro cara assim, ó, sabe qual a diferença entre eu e o Anderson Silva? Qual? Eu falo grosso. Aí você já dá um susto no cara. Mas, cara, às vezes verdade. dá vontade, cara, te juro. Porque, na verdade, que parâmetros de regulação que você tem que cumprir, e de verdade, risco é o que pode dar errado para cumprir. Não adianta. Não atendimento. Vou dar um risco, eu estou chutando aqui, ó, é um brainstorm. A um prazo a um prazo regulatório, qualquer que seja. Vamos supor que eu tenho determinados prazos para entrega de alguns documentos para as autoridades, não atendimento ao prazo regulatório. Esse é o risco. Isso não é risco, cara, isso já é um dano. Né? Na verdade, o risco cara, o que pode? Esse eu posso até classificar como risco, mas se eu quiser tratar, eu tenho que identificar a causa. Por que eu não vou atender um prazo? Por que eu não vou atender um prazo? Eu não vou atender um prazo porque as autoridades não estão bem definidas, as responsabilidades não estão bem definidas, eu não tenho um sisteminha de lembrete, ninguém está falando de nada extremamente tecnológico. O controle é apropriado ao tamanho do risco e ao framework regulatório, cultural e uma série de outros aspectos. Mas, cara, isso é a gestão. Então, uma hora você tem conflito de interesse que é muito forte, determinado, não querem ser enxergados de frente. Vou dar um risco besta. Pega uma empresa que seja limitada e você coloca lá que distribuição de dividendos representa um risco de corrupção. Nossa, como? Ele é o dinheiro do sócio, depois que ele joga na conta dele, ele pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro, inclusive pagar propina. Eu não estou chamando ele de ladrão, eu estou dizendo que esse risco existe. Sim. Esse cara pega 40%, pega uma empresa que fatura 10 milhões, vamos supor que ele consiga 15% de margem, ele consiga. E ele tem 1,5 milhão que ele faturou no ano, ele vai pegar uma obrinha de 1 milhão. 100 mil reais dá para pagar a propina de uma obra de 1 milhão. 50 mil reais propina de uma obra de 1 milhão. Esse cara tem 1,5 milhão na conta. Supondo que é uma empresa saudável, que tenha seus resultados. Hipotético. Então, sim, isso é um risco. Não adianta dizer que ninguém está dizendo que você tem que dizer com o que você vai gastar o dinheiro. Tem que ter uma política de distribuição de dividendos, se precisar, ou seja, um planejamento para o ano de distribuição de dividendos, se precisar de qualquer coisa, precisa ter uma instância, se possível, né, uma instância de governança, não é mandatório, mas se possível uma instância de governança para compartilhar essa decisão. Olha, eu vou precisar de mais dinheiro, o que você vai fazer? Não me importa. Mas assina um termo dizendo que não vai usar o dinheiro para propina e outras coisas. E depois os controles, já que é uma empresa tão frágil, porque tanta quantidade de dinheiro vai para a mão do sócio, talvez tenha que ter um processo mais robusto de due diligence, vai ter que controlar em outros elementos, jamais, em momento algum, entrar no âmbito da liberdade fiscal e do sigilo fiscal do sócio. Isso não, está assegurado por lei, ele faz o que ele quiser. A questão é que ele faz o que ele quiser, inclusive pode pagar propina. Então, esse é o tipo de risco que nenhuma empresa quase enxerga de frente. Reconhece que ele é. E aí você pega os diversos gestores, cada um tem as suas práticas e outras coisas que talvez não são criminosas, mas fragilizam o modelo de controle. Não são criminosas, ele só não quer perder poder, às vezes. Ele não quer. Então, eu acho que, de um lado, o primeiro grande desafio é essa questão da gestão do risco. O segundo desafio, eu acho que é a licitude da
determinação dos critérios dos processos licitatórios, eu acho que isso tem que bater. Cara, não precisa ir muito longe, não, a gente tem matéria, basta fazer, eu desafio, entre aspas, alguém, senão eu mesmo vou começar a correr atrás disso, é muito simples. Pegue as pesquisas, faça uma pesquisa de processos de corrupção em obra pública, que tenham dados públicos, lá está o resultado da investigação. Você quer criar um programa de compliance para prevenir corrupção em obras públicas? Pegue 50, 100 processos judiciais, faça uma pesquisa, escreva uma tesezinha até de mestrado, vai ser bacana, uma linha dizendo de que forma que aquela corrupção se processou, porque lá está o resultado da o cara vai dizer, a corrupção aconteceu dessa forma, o mecanismo usado foi aquele. Você vai criar um programa de integridade em obra pública, brinco zero de gordura. Ele vai tratar, riscos são reais, não hipotéticos. A informação, todo mundo, quando eu brinquei do fogo amigo, todo mundo está no diálogo, não, o tom off the top é importante, está faltando técnica, está faltando preciso, está faltando ir lá, limpar dado que eles estão disponíveis, e para construir um debate em torno de compliance, focado agora numa construção mais técnica. Se a gente for falar como prevenir risco de corrupção em obra pública, é só pegar 100 processos, levantar as causas do processo investigatório da polícia, que você constrói um programa de integridade. Mas isso exige o quê? Transparência. Sim. Porque agora os dados com transparência. Todo mundo vai dizer, aqui não acontece. Não, tudo bem, mas se acontecer, está previsto. Tá previsto. Você sabe que você está falando isso, e você sabe que, né, eu deixo vocês para trabalhar com anticorrupção, eu fico só com prevenção à lavagem, que já está me dando dor de cabeça o suficiente, né? E é interessante que, assim, aí eu estou dando, às vezes, treinamento, que a gente está implementando isso em cliente, aí sempre tem um que fica mais bravo, é o diretor, é o presidente do conselho, que chega, não, porque você quer impedir eu de fazer negócio? Não, você não está entendendo. Eu estou falando isso aqui para você identificar as frutas podres do cesto. As frutas boas, você vai continuar usando. E eu posso te garantir que você tem 5 ou 6 que vão tentar uma fragilidade sua do controle para poder fazer uma operação aqui. Quanto mais frágil você é, mais fácil é acessar o teu processo. Então, eu quero que você identifique os ruins, os bons, você continua trabalhando com eles, não estou impedindo de se fazer negócio. Até porque, eu tenho deixado bem claro para as pessoas, o problema não é a lavagem de dinheiro. A Receita Federal está quebrando o sigilo bancário de 5 a 6 por dia em instituição financeira, porque eles têm esse acesso que pode monitorar. Então, se o cara não quer prestar conta, amigão, é com a Receita Federal que ele vai. Porque até para você ter uma noção, Jeff, fizemos um trabalho um tempo atrás, a contabilidade do cara redondinha. Tudo que ele recebeu, tudo que ele pagou, tudo lindo, cara, assim, contabilizado, tudo bacana. Beleza, tá aí, tudo bem. Vamos olhar o extrato bancário. Não tinha uma TED que ele soltou para nada. E ele só tirava dinheiro em cheque avulso ou, né, ou cheque próprio dele, até débito que ele fazia automático. Mas assim, você não achava uma conta de 412,17. Ele tirava, assim, 10 mil reais para pagar as contas. Cara, não deu para justificar para ninguém que a movimentação dele era compatível com o que estava na contabilidade. O próprio escritório... mas eu não tenho acesso aos extratos. Como que você faz a contabilidade do cara se você não tem acesso ao extrato, criatura? Sim. A primeira regra das normas brasileiras de contabilidade é conciliação bancária. Se você não tem acesso, aí você entra na tal da resolução 1530 do Conselho Federal de Contabilidade, que fala sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro para escritório de contabilidade, que presta serviço para um monte de gente dessa. Então, assim, eu só tenho que ter noção com quem eu estou lidando, o que eu estou fazendo. Isso é importante, que você falou no começo, o due diligence. Todo mundo fala, mas o que é um due diligence? Entender quem é, com quem você está falando, com quem você está negociando, quem é o beneficiário final. Tudo isso tem que ser testado, e as pessoas não fazem, cara, isso. E aí depois entra aquela pergunta clássica. Como que um programa de compliance agrega valor ao meu negócio? Sim. Olha, eu vou antes de entrar no ambiente interno, é legal a gente sempre sair da casa para pular o externo. Fica à vontade. Uma vez eu com uma empresa e o cara estava falando, putz, grilo,
Eu estou há 10 anos no cliente e eu presto o serviço de maneira lícita e o cliente simplesmente vem renovando automaticamente aí os meus contratos, né? E agora fui surpreendido que ele implantou um programa de compliance e ele detectou lá que precisa dar uma oxigenada nos contratos. Então, vi lá contratos que estavam com algum yellow flag, sei lá, e o meu caiu na lista, na malha fina. E aí ele resolveu relicitar o contrato. Eu estou muito preocupado, porque é um contrato muito antigo, muito bom, né? E agora eu estou preocupado porque eu posso perder esse contrato. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, a sua preocupação realmente é fundamentada, porque é notório, ele tem um faturamento bom, contrato bom, margem boa, e realmente você pode perder o contrato. Mas olhe por outro aspecto, né? Ele estava puto, esse negócio de programa de compliance e tal. Eu falei, olha, por outro olhar. Eu não conheço profundamente sua empresa, mas eu te garanto que você tem pelo menos uns 20 clientes que você sonha em entrar, mas esses caras sequer receberam um telefonema seu, quanto mais uma visita, quiçá uma proposta. O cara falou, puta, cara, é verdade. Tem uns concorrentes meus que estão enfiados lá dentro, tem 10 anos. Eu falei, seus concorrentes, e você? Sabe o que vai acontecer? Vamos imaginar um cenário hipotético, teórico, em que a maioria dos grandes empresas todas lá, todos os seus clientes que você quer entrar, implantam também programas de compliance, eles detectam uma fragilidade na questão de viciar o processo de compras e definem que é necessário um grau de oxigenação em alguns momentos, né? Sabe o que vai acontecer? A oportunidade de você entrar nesses clientes vai surgir. Sabe o que vai acontecer? O ambiente se você realmente é uma pessoa tecnicamente boa e com preço legal, tem uma gestão legalzinha, o que vai acontecer é que o picareta, o cara que eventualmente estiver no seu concorrente com algum grau de picaretagem, ou seja, conivente com o comprador, bola, sei lá, o cara já está familiarizado lá com o gerente, que sempre diz que o serviço do cara é maravilhoso, imprescindível. O que vai acontecer é o seguinte, é aquilo que eu falei lá atrás, não há, num ambiente, preço alto e qualidade baixa sem que haja corrupção, em algum grau. É impossível, a equação não fecha. O que vai acontecer é que vai começar a chegar perto de um ambiente melhor de competição, onde haverá um pagamento apropriado por um serviço apropriado e sobrevive nesse ambiente aqueles que conseguem gerir seus custos e seus processos de maneira adequada e oferecer um grau e tem foco na satisfação do cliente, né? Não é perfeito, nunca vai chegar na perfeição, mas eu falei, é um hipotético, eu falei, cara, esses 20 vai ter rodízio, vai ter mercado, é isso que vai acontecer. Se você é bom, você vai crescer. Então, essa, eu diria que é uma macro vantagem, antes de entrar intrinsecamente só para a empresa, e eu falei, é por isso, eu tenho uma crença minha. Eu acho que hoje a gente vive uma alienação muito forte entre sociedade, eu vou chegar na questão da empresa, e poder público. O poder público, e aqui ficou um vácuo, o poder público só teme o poder público. O poder público só teme Ministério Público, Polícia Federal e Tribunal de Contas, e Controladoria Geral. Eles não temem a sociedade. E aqui ficou a sociedade, porque acha que só tem picareta aqui dentro, faz com que só picaretas entrem na política. Né? Não só picaretas, mas estimule, ou não estou só picaretas, por favor, mas desestimula muito cidadão de bem a entrar no ambiente da política, porque ele acha que ali não é um lugar para ele, ele pode dar a contribuição dele para a sociedade de outra forma, através da empresa, gerando empregos e tudo mais, e esse cara acaba se afastando, é notório que cria um vácuo. Esse vácuo, e essa é a minha crença, ele tem que ser preenchido pela sociedade organizada. Participe de ONG, participe de associações empresariais, participe de partidos políticos, participe de sindicatos, participe de agremiações, do que for o caso, participe do seu condomínio, porque vai ser a forma mais de você cobrar. E aí onde eu falei para ele, eu falei, é importante que o ambiente empresarial entenda esse valor estratégico dos programas de compliance, para que todo mundo passe a exigir que tenha aqui em cima, porque aí vai privilegiar uma concorrência mais saudável e dar um espaço melhor. Porque se a gente pegar também, in extremis, um ambiente, eu falo, fez um trabalho muito bonito no México,
que ele lá no México o grau de corrupção é de um outro nível, porque chegou no serviço público, não está só no ambiente da relação do público com o privado. No México, você conseguiu um cartório, o cara do cartório te pede coisa que aqui você não vê. Lá, a corrupção chegou na relação com a sociedade, não do público com o privado, como existe aqui. Lá é um pouco mais complicada a coisa. E aí, ele fez um trabalho muito bonito, que uma empresa queria implantar compliance, só que aquele ambiente lá era um ambiente contaminado por corrupção. Ele conseguiu convencer uma associação empresarial que não tinha muitos atores, era um mercado muito específico, eu não lembro o que era, que tinha umas 30 empresas no mercado só. E aí ele fez o quê? Aquilo que a ONU fomenta, que são as ações coletivas. Ele criou um código comum, fez todo mundo assinar o código, ele deu a consultoria, deu apoio para todo mundo implantar. Por quê? O que acontece se um só implanta? O agente que está aqui, que quer praticar corrupção, ele chega e fala, bora lá fazer um esqueminha? Fala, puta, cara, eu tenho compliance agora. Ah, não, beleza. Ele vai no outro, bora fazer o esqueminha? Bora. E no final, se não é uma ação disseminada, existe o risco de descredibilizar o próprio compliance, porque o cara implementa e no final pode ser que, in extremis, em alguns setores, não é generalizado, ele perca até algum grau de competitividade. Então, ele precisa lutar para que isso se torne uma ação generalizada. Mas ele ganha, porque mesmo que ele perca com algum grau de competitividade, a implantação do compliance traz lucro. Porque ao ajudar processos e gerenciar as capacidades ou de perda, porque entenda compliance amplo, como é o que a gente está conversando, que tem gente que está acompanhando e não conheça bem, não só ligado à anticorrupção, mas ligado à conformidade de maneira geral. Né? Então, a gente está falando de arredondar os processos do cara, esse cara ele vai ter muito menos perda, menos desvios. Então, ele vai sair ganhando. Se talvez um outro cliente que quisesse praticar corrupção não escolha ele, porque ele tem o programa de integridade, ele vai ter a chance de ganhar novos clientes, porque isso está se tornando paradigma de mercado, e ele vai ter ganhos internos, ele vai ter o negócio mais na mão, e ele vai também sofrer menos com insegurança jurídica, porque isso mata. No Brasil, a insegurança jurídica, a insegurança tributária, que eu posso aplicar compliance tributário, e outras naturezas de insegurança matam o negócio, matam. Porque quando ele vê, um dia ele acorda e tem uma multa de R$500 mil na porta dele. Uhum. No final das contas, o ganho objetivo e o subjetivo, qualquer empresa que implanta o programa de compliance ganha. Eu acho que ganha a sociedade, se a gente pensar de uma forma mais ampla. Eu bato nas associações, eu faço parte de associação, eu faço parte do comitê de da própria ABRAC, faz parte do conselho lá. Eu acho que essa visão estratégica, porque muito se fala do programa de compliance, dos benefícios in-house, o que às vezes não seduz muito o empresário. Ao passo que se o empresário bem entender o benefício do ganho coletivo da implantação do programa de compliance, ele vai começar a encher o saco da associação comercial, da associação industrial, da federação, vai falar, cara, tem que botar programa de compliance porque eu estou sofrendo concorrência indevida, injusta, ou em alguns casos eu estou sendo assediado, eventualmente. Eu preciso me proteger. Quem vai me proteger? O governo vai me proteger? É notório que não vai proteger. Talvez o governo te persiga, mas não vai te proteger. Na verdade, ou ele não faz nada, ou ele te persegue. Dificilmente ele te protege. Né? Até porque proteger um determinado mercado pode ser que você prejudique outros. É um debate delicado, mas o fato é que quem tem que se proteger são os diversos camadas da sociedade. As pessoas, através de determinadas instituições, os empresários. O programa de compliance pode ter esse viés estratégico para contribuir à maior resiliência empresarial, que é algo que é muito importante, se viu isso como muito importante na pandemia, a maior periodicidade do negócio e menor insegurança jurídica. Então, só queria transcender um pouco da questão do benefício em house para essa visão mais ampla, mais estratégica do compliance para o país e para as empresas. Exatamente. Cara, assim, eu vou ser bem sincero para você, né? Eu chamei aqui você para uma entrevista, você acabou dando uma aula para todo mundo aqui, tá? Tem uns caras aqui que eu vou te contar, são as feras. Os caras chamam aqui os caras para entrevista, os caras dão aula, você fica assim, ó.
Eu fico só balançando a cabeça. Eu saio daqui com lesão por esforço repetitivo, né? Balançando a cabeça aqui, cara. Mas, cara, é assim. É por isso que eu fiquei muito feliz, né? Quando eu parti para essa iniciativa, né? E já estamos aqui há um tempo já no canal, só queria lá o tal Marcos As convida para chamar meus amigos, meus colegas, pessoas que são do mercado, pessoas com quem eu tenho uma afinidade de pensamento, pessoas que. Cara, outro dia eu chamei o Wagner Giovannini aqui, o pessoal falou assim, conheço o querido Wagner. Então, eu falei assim, cara, eu não tenho essa vaidade, eu tô, sabe, de boa nessa questão, né? Porque são pessoas que lidam com o mesmo assunto, é bom trazer outras pessoas com opiniões que são bem convergentes com a gente, para mostrar que não sou só eu que penso isso, então eu fico muito feliz. E assim, cara, nós já passamos aqui de 1 hora, nem parece, porque assim, o papo correu frouxo. E aí, Jefferson, o que eu quero te pedir agora? O teu recado para quem assistiu a gente, aquela sua dica, assim, o cara vai ouvir você e fala assim, caraca, bicho, esse recado aqui mexeu comigo. Então, aqui agora é o seu momento do teu recado. E assim, gente, ó, o LinkedIn, né, do Jefferson C. Silva, tá? Para vocês acessarem, o Instagram dele, tá bom? E aí, acesse o LinkedIn dele, estou dando uma dica, que vocês vão saber de tudo que está acontecendo com ele, dos e-books, tudo que ele está lançando e do que vem por aí. Eu não vou criar spoiler, cada um depois vai ter que pesquisar para saber, e vem coisa boa, né? Que é justamente para isso. Então, Jeff, por favor, eu quero te agradecer aqui do fundo do meu coração essa oportunidade que você me deu. Eu fico muito feliz que são pessoas iguais a você, que contribuem para uma mudança, né, de um perfil, de postura, né? Eu até brinco que eu tenho um arrependimento, né? Vou começar a ensinar compliance, minha vida virou um inferno. Outro dia eu fui simular um pênalti e os caras falaram, pode, senhor compliance. Não, não foi pênalti, foi labirintite, não pode nem dar o pênalti. Eu apanhei lá no subóbito que eu jogo lá, né? Porque o cara com mais de 50 anos acha que tá bem, né? Que eu falo, a gente começa a ficar, nós estamos no nível do mar, no intervalo nós estamos em La Paz, começa a faltar oxigênio, é um absurdo. Mas é o momento da gente distrair, e o pessoal me cobra compliance no futebol, falo assim, caraca, né, bicho? Compliance no futebol, será que dá? Não sei, a gente vai estudar isso com uma outra oportunidade, mas, Jefferson, manda o teu recado final para quem assistiu a gente e faça o show. Ótimo. Como se você não tivesse feito, né? Cá entre nós, né? Como se você não tivesse já feito. Acho que o recado final, falando do programa de compliance, é o seguinte: não tem saída. Se a gente quiser sobreviver enquanto sociedade, nós temos que mudar o paradigma e adotar os preceitos de integridade em todos os aspectos da relação. Não do ponto de vista só ético, mas do ponto de vista de sobrevivência. Nosso país, em especial, vive uma crise que a gente só vai conseguir sair dela se as engrenagens estiverem muito ajustadas. E a engrenagem só tem como estar ajustada se houver integridade, se houver compliance, se não vazar óleo. Tá? Cada vez que a gente acha que o compliance é um problema do outro, entenda, isso vale para cada cidadão, isso vale para cada pessoa. A gente para num semáforo amarelo, piscando, que está lá quebrado, e a gente olha e fala assim, sabe da coisa? Eu não vou ligar para a CET, porque alguém já ligou. Meu recado é o seguinte, turma, esse alguém não existe. Esse sujeito benevolente que está cuidando silenciosamente do seu bem-estar, ele não existe. Ou nós cobramos de nós, as empresas onde estamos, e nas instituições, que a coisa seja executada da maneira como precisa, com o grau de integridade necessária, ou vamos todos naufragar. Vivemos um momento delicado, quando o momento é da bonança, talvez haja algum grau de não tanta cobrança em relação aos controles, porque está sobrando, mas não está sobrando, turma, está faltando em todos os aspectos. Podemos sair, nosso país é grande, mas sem a integridade, trabalhando transversalmente, não vai ser a política, não vai ser a tecnologia, não vai ser o meio ambiente, não vai ser necessariamente o agronegócio, não vai ser
economia que vai nos salvar, porque não vai dar conta. E não vai ser sustentável no tempo, porque a hora que começar a sobrar, a gente vai ficar num ciclo de bonança e miséria a vida inteira. A gente não vai conseguir chegar a um patamar de países que nós admiramos se não adotarmos a integridade de forma como ela precisa ser adotada de maneira transversal. Participe da sociedade, de movimentos organizados, participe do seu condomínio, participe da sua associação comercial, profissional, participe do seu sindicato, participe das suas agremiações, se filie a um partido político, se é o que você acredita, mas participe. Não tem ninguém cuidando de você, tá bom? É meu recado. Vamos todo mundo cuidar um de nós, cada um de nós. Rapaz, que recado, hein? Você costuma dar voadora assim mesmo, sempre? Ou você já me dá uma rasteira, né? Ou luta de arte marcial, eu te dou uma voadora no pescoço. Bom, gente, foi mais um Marcos Assis Convida com Jefferson Carvalho, né? E se você quiser, acompanhe ele no LinkedIn dele, tá? Agradeço demais, Jefferson, essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigado mesmo. Gente, valeu. Gostou? Espero que você tenha gostado. Dá o seu curtir, né? Porque isso faz parte do processo, até do canal do YouTube, para nossa manutenção, né, do processo. E a gente não pense que eu estou sendo remunerado. Isso aqui eu estou fazendo por gostar de fazer, levar as pessoas, de poder trazer pessoas que nem o Jefferson para dar a aula que ele deu aqui. Era uma entrevista, ele exagerou aqui, já falei, né? Ele quis dar uma aula, então já deu a aula, então aproveite, né? Esse foi mais uma vez, agradeço a todos vocês. Jefferson, muito obrigado. E a gente se vê por aí, nesse mundão afora, né? E sucesso para você no seu trabalho, na sua vida. E a gente vai superar tudo isso com muita força, viu? Obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos aí que acompanharam. Um abraço.